Agora nós vamos estudar o assunto regra de 3 composta, amiguinho. E aqui no quadro tem um roteirinho para você seguir, para não errar nenhuma questão desse tipo, tá? Se você fizer como está aqui, né, com certeza a questão vai ser resolvida de um jeito organizado e correto, tá bom? Não precisa seguir isso aqui se você não quiser. Isso é só um roteirinho para te ajudar, beleza? Que a minha experiência indicou que os alunos aprendem mais. Vamos lá? Bom, primeiro, coluna do X no final. Aquela coluninha que tem o valorzinho que você quer calcular, aquele valor que está faltando, você deixa por último, deixa no final. Segunda observação, comparar todas as colunas com a do X, tá? Terceira observação, quando a regra de 3 for diretamente proporcional, direta, você coloca um D. Quando for inversamente proporcional, você coloca o I, beleza? Inverter as colunas onde deu I. Se você seguir esse roteirinho, amiguinho, vai ficar fácil de resolver. Vamos ver um exemplo aqui no quadro, já para você entender. A regra de 3 composta, ela possui mais de 2 colunas, tá? Se tiver só 2 colunas, aí é a regra de 3 simples. E essa aulinha também está disponível para você aqui no canal, beleza? Vamos lá, amiguinho. Primeiro, sabendo que 10 máquinas produzem 300 peças funcionando 8 horas por dia em 18 dias. Determine em quantos dias serão produzidas 1.200 peças se o regime de trabalho for aumentado para 12 horas por dia e o número de máquinas aumentar para 15. Ó, a pergunta dele, pode perceber, determine em quantos dias, não é isso? Então, o que ele está querendo saber é o número de dias. A coluna do X nós vamos deixar por último. Então, o número de dias nós vamos deixar para o final. Perfeito? Vamos lá, amiguinho. Então, aqui, ó. 10 máquinas. Então, vamos colocar aqui, ó. 10 máquinas, né? Produzem, ó, 300 peças. Peças eu vou indicar pela letrinha P. 300 peças. Funcionando 8 horas por dia. Aqui, ó. Em 18 dias. Dia D, né? Certo, amiguinho? Agora, o que vai acontecer? Ó, o número de máquinas aumentar para 15. Então, agora eu vou ter 15 máquinas, perfeito? Máquinas embaixo de máquinas, tá? Determine em quantos dias serão produzidas 1.200 peças. Então, o número de peças agora tem que ser de 1.200, né? O regime de trabalho for aumentado para 12 horas por dia. Então, em vez de 8 horas por dia, teremos agora 12 horas por dia. Perfeito? E o número de dias X. Então, é ideal que você deixe a coluna do X por último. Não é necessário, mas facilita, tá? Como eu falei, com esse roteirinho aqui, dificilmente você vai errar. Então, se você quiser seguir, vai te ajudar, tá? Então, vamos lá, amiguinho. Ó, a segunda observação. Comparar todas as colunas com a coluna do X. A coluna do X é essa aqui. O que representa essa coluna? O número de dias, certo? Bom, a gente já viu isso em regra de 3 simples, tá? Tem que ver se é direta ou inversa. Vamos lá. Quando eu aumento, eu pergunto assim, tá? Fica mais fácil. Quando eu aumento aqui, o que acontece ali? Essa é a pergunta que tem que ser feita, tá? Vamos lá. Se eu aumento o número de máquinas trabalhando, mais máquinas trabalhando, o que acontece com o número de dias que demora? Diminui, concorda? Se tem mais máquinas, faz o serviço mais rápido, demora menos tempo. Então, quando esse aumenta, aquele diminui. Quando um aumenta e o outro diminui, é direta ou inversa? É inversa, né, amiguinho? Então, nós temos que colocar o I aqui em cima, ó. I de inversamente proporcional. Peças. Se eu aumento a quantidade de peças que eu tenho que fabricar, né? Antes tinha 300, agora eu tenho que fabricar 1.200, né? Quando eu aumento a quantidade de peças que eu tenho que fabricar, o que acontece com o número de dias que eu demoro? Aumenta, né? Mais peças leva mais tempo, não é verdade? Então, quando esse aumenta, aquele também aumenta. Então, essa é direta. Horas por dia de trabalho. Quando eu aumento o número de horas por dia de trabalho, em vez do pessoal trabalhar 8 horas por dia, o pessoal vai trabalhar 12 horas por dia. Quando eu aumento o número de horas por dia de trabalho, o que acontece com o número de dias que eu demoro? Diminui, não é verdade? Então, quando esse aumenta, aquele diminui. Quando um aumenta e o outro diminui, é inversa.
Quando um aumenta e o outro aumenta também, como é o caso aqui, é direta. Entendeu, amiguinho? Compara essa coluna com a do x, essa coluna com a do x e essa coluna com a do x. É sempre assim. Se aumentar aqui e aumentar lá, é direta. Se aumentar aqui e diminuir lá, é inversa. Joia? Bom, agora já coloquei o D e o I, não é? Inverter as colunas onde deu I. Simples. Aqui não vai nada, aqui em cima, tá? Ó, onde deu I? Aqui e ali, ó. Eu vou inverter. Outra coisa legal que eu posso fazer é cortar esses dois zeros aqui, ó. Não faz diferença nenhuma. Em vez de 300 e 1.200, vira 3 e 12. Bem melhor, né? Então, amiguinho, olha só. O que vai acontecer? O 15 vai para cima e o 10 vai para baixo. Aqui eu não mexo, hein? Ó, é direta. Então fica o 3 e o 12 do jeitinho que tá. Ali, ó. O 12 vai para cima e o 8 vem para baixo. É para inverter porque deu I. Na última eu nunca mexo, tá? 18 e x. Tá, e agora, professor? Bom, agora eu faço uma pequena divisãozinha aqui, tá? Deixa a coluna do x separada. As que vêm antes dessa divisão, eu multiplico em linha. Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse, ok? Em linha. Agora eu arrumei tudo, organizei tudo, então é em linha. Outra coisa que eu posso fazer é simplificar, que nem o 15 e o 10. Ambos são divisíveis por 5. Então, se eu dividir o 15 por 5, vira 3. Se eu dividir o 10 por 5, vira 2, ok? Eu dividi ambos pelo número 5. O 12 e o 8, por exemplo, dá para simplificar por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2, né? Eu poderia simplificar esse 3 e esse 12 também. Ambos são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Pode ser, amiguinho? Ficam números menores. Se você não fizer isso, continua dando certo. Se você quer usar o 15, o 3 e o 12, beleza. Só que vai dar número grande, né? É pior que fazer a conta, mas pode. Então aí em linha, ó. 3 vezes 1 vezes 3, 9. Olha lá o 18, hein? Lá eu não mexo, hein, por enquanto. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Beleza, amiguinho? Agora, como se fosse uma regra de 3 simples, tá? É só cruzar aqui e terminar a conta. Aqui e aqui, ó. 9x igual a 16 vezes 18. Vou continuar aqui nesse espaçozinho aqui, ó, tá? 9x é igual a 16 vezes 18. Eu não vou multiplicar, tá? Você já vai entender o porquê. Passa o 9 dividindo. X é igual a 16 vezes 18 dividido por 9. Por isso que eu não multipliquei. É mais fácil eu dividir o 18 pelo 9 primeiro, que dá 2, né? Se eu fizesse 16 vezes 18, ia ficar mais difícil de fazer a conta. Mas é só porque eu percebi isso, tá? Em outros casos, você multiplica e depois divide. Então, lá, ó, primeira divisão. Multiplicação e divisão não faz diferença qual a ordem que você segue. Então, 18 dividido por 9 dá 2. Então, x é 16 vezes 2. X é 32. Como ele pede o número de dias, né? 32 dias. E essa é a resposta final da minha questão, né? A pergunta dele determina em quantos dias serão produzidas, tal. E a resposta final é o valor 32. Aqui o nosso exemplo número 2, amiguinho. Ó, sabendo que 10 trabalhadores realizaram 1/3 de um determinado serviço em um período de 9 dias, e que após isso foram contratados mais 5 trabalhadores, determina o número de dias que espera-se que o restante do serviço seja concluído. Ok, amiguinho? Bom, eu coloquei isso aqui justamente para trabalhar a questão da fração, né? Então vamos lá, ó. A pergunta dele é o número de dias, ó, determine o número de dias. Então essa coluna, né, eu vou deixar por último, lembra? Coluna do x no final. Então ele fala, ó, 10 trabalhadores, então vamos começar do jeito que está ali. 10 trabalhadores, aqui, realizaram 1/3 de determinado serviço, então 1/3 do serviço, né? Realizaram 1/3 do serviço, trabalhando em 9 dias, ó, em um período de 9 dias, então aqui 9 dias, beleza? Agora o que aconteceu? Após isso foram contratados mais 5 trabalhadores. Então o que eu coloco ali? 5? Não, foram contratados mais 5. Quer dizer que agora, trabalhando na obra, vai haver 15 pessoas, ok? Então, nós teremos 15 trabalhadores. Tem que cuidar com isso, hein? Pois é, e agora? Ele não fala o restante do serviço.
Quanto que é o restante do serviço? Aí você tem que ter a ideia de fração, né? Que significa 1/3. Bom, 1/3 significa que foram feitas, né, uma parte de um total de 3. Ok? Foi realizado uma parte de um total de 3. 1/3 é isso. Para acabar a obra, o que está faltando? 2/3. As outras 2 partes, não é isso? Se de 3 partes eu fiz uma, para eu finalizar o serviço, faltam as outras 2 partes. Ok? É o que falta para fechar 3/3, que é o total. Ok? Então, isso aqui eu tenho que saber. 2/3 do serviço. Agora em X dias, coluna do X no final. Aí o mais legal é o seguinte, amiguinho. Apareceu fração. Ah, professor, não gosto de fração. Presta atenção. Se for o mesmo denominador, como é o caso aqui, ó, o 3 embaixo, pode eliminar. Ele não faz diferença na regra de 3. É assim, ó, amiguinho, ó. Você fez uma parte, ainda faltam fazer 2. Não vai mudar nada o resultado. Se você deixar o 1/3 e 2/3, dá o mesmo número no final. Só você vai sofrer um pouquinho mais, tá? Então é melhor eliminar, não faz diferença. Agora vamos lá, amiguinho. Como é que eu tenho que fazer? Comparar as colunas com a coluna do X, não é isso? Então vamos lá. Trabalhadores aqui, dias ali. Pergunta. Quando eu aumento a quantidade de trabalhadores na obra, o que acontece com o número de dias que eles levam para fazer o serviço? Diminui, não é verdade? Tem mais gente trabalhando, faz o serviço mais rápido, leva menos tempo. Então, quando eu aumento a quantidade de trabalhadores, diminui o número de dias. Então, essa é uma coluna inversa, ok? Serviço, obra, ok? Serviço, quantidade de serviço. Quando eu aumento a quantidade de serviço, tem mais serviço para fazer, o que acontece com a quantidade de dias que eu demoro? Aumenta também, concorda? Quando eu aumento um, o outro também aumenta. Quando os dois aumentam é o quê? Direta. Então, diretamente proporcional. Viu? Se tiver dúvida nisso, assiste a explicaçãozinha da regra de 3 simples, tá? Eu falo muito sobre direta e inversa ali, tá bom? Então, amiguinho, ali eu não mexo, hein? Lembra disso. Bom, aqui deve inverter, o 15 para cima e o 10 para baixo, certo? Aqui você deve deixar igual, 1 e 2. E aqui na última coluna a gente nunca mexe, tá? Faz uma pequena divisãozinha aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar em linha, né? E depois cruzar, não é verdade? Só que primeiro, eu vou simplificar aqui o 15 e o 10. Dá para dividir ambos por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2, não é verdade? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 está para 9. 4 está para x. Agora é uma regra de 3 simples, né? É como se fosse. Agora eu multiplico assim e assim, não é verdade? Então ficou o quê? 3x igual a 4 vezes 9, não é assim? 4 vezes 9 é 36, né? O 3 está multiplicando, vai dividindo. 36 por 3 e o x é 12 dias. E essa é a minha resposta final. A pergunta dele é o número de dias que espera-se que o serviço seja concluído. E a resposta é 12 dias, amiguinho. Gostou da explicação, amiguinho? Pois é, eu queria te convidar para acessar o nosso site www.avagueminha.com.br e assistir uma de nossas aulas free. Lá nós temos listas de 25 exercícios com resolução em vídeo, como esses que você assistiu aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você pode utilizar a nossa rede social e postar a sua dúvida. Alguém com certeza vai te ajudar e vai responder para você. E também você pode clicar no nosso espaço Enem e ter acesso à resolução de todas as questões de física e matemática das últimas provas do Enem. Vai lá e confere, amiguinho!